Oi gente, tudo bem? Este é o quarto vídeo dessa série sobre ansiedade que eu tô fazendo. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a emissividade. No vídeo anterior eu falei sobre a receptividade. A atividade da nossa mente, ela funciona em dois polos. A receptividade, que é tudo aquilo que eu recebo de fora para dentro, e a emissividade, é tudo aquilo que eu emito de dentro para fora. As minhas ideias, a verbalização dos meus pensamentos, a descrição de paisagens, por exemplo, raciocínios, enfim, tudo aquilo que eu exponho. Acontece que, quando eu estou vivendo um processo de ansiedade, a minha atenção fica prejudicada e deficiente. Ou seja, eu não consigo me atentar a uma ideia apenas, eu não consigo prestar atenção, eu não consigo me concentrar naquilo que eu estou fazendo. E se isso não acontece, é óbvio que o resultado vai ser muito negativo. Por exemplo, preciso organizar o funcionamento aqui da minha casa. Então eu começo várias atividades e não termino. Preciso expor uma ideia. Fico contrapondo várias ideias ao mesmo tempo. Não consigo ter uma linha de raciocínio. Não consigo seguir uma linha de ideias. Não consigo me concentrar para fazer determinadas atividades, né? Não consigo começar e terminar. Não consigo terminar um livro. Não consigo terminar de assistir uma aula. Fico picotando tudo. Fico nesse vai e vem. A ansiedade, ela gera isso mesmo na gente. Então a gente precisa fazer o quê? A gente precisa retomar as coisas, a gente precisa unir os fios novamente para que a nossa atenção venha a ser uma atenção melhor e uma concentração muito mais ativa e não disseminada assim, uma coisa que fica esparramada, né? Porque quando isso acontece, as nossas relações ficam muito prejudicadas. A gente não consegue, por exemplo, ter um diálogo saudável com o nosso marido. A gente não consegue conduzir a educação do nosso filho de modo tranquilo. A gente está sempre irritada, a gente está sempre nervosa, a gente está sempre num estado de vigilância, a gente está sempre vivendo uma hiperatividade. O que é isso? A gente está sempre fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, mas não faz nada bem feito. Então, eu quero nesse vídeo te ajudar, e isso vale para mim também, porque eu passo por esse processo, né, continuamente, as nossas circunstâncias. Não significa que o que eu estou falando aqui, eu estou imune, né, não significa que eu não venha ficar ansiosa. Não, eu também passo por processos de ansiedade. O que eu não quero é permanecer neles, né, porque isso prejudica demais a gente. Da gente estar ansioso, geralmente a gente está nervoso, geralmente a gente está irritado. E quem é mãe aqui vai saber, vai dizer, é verdade, eu comungo dessa mesma ideia. Se a gente fica assim, nesse estado de alteração constante, as crianças ficam assim também. As atividades na nossa casa não fluem, a gente não consegue terminar aquilo que começa. A gente começa 1000 coisas, e uma coisa que a gente faz com muita frequência. A gente não conseguiu terminar uma atividade e já está pensando em 1000 coisas que a gente precisa fazer. E isso, gente, vai desarmonizando, vai desordenando os nossos pensamentos. E a gente vai ficando um zumbi. A gente vai transitando, a gente vai nesse vai e vem. Né? A gente quer andar numa pista dupla. A gente quer ir e voltar ao mesmo tempo. Mas não dá. A gente precisa parar e organizar as nossas ideias, parar e organizar o nosso dia, a nossa vida, as tarefas que a gente precisa fazer. Isso eu venho batendo já sempre que eu faço stories, sempre que eu tô fazendo uma live que é referente a esse assunto, ou mesmo nesses vídeos que eu estou fazendo, eu venho repetindo a mesma coisa. E eu vou continuar repetindo até a gente entender, até vocês entenderem e eu mesmo entender, porque eu falho em muitas coisas também, para que a gente precisa ordenar isso para conseguir desempenhar, porque de fato a gente tem muitas atividades para fazer. A gente precisa desenvolver muitas coisas durante o dia.
mais a gente precisa organizar e ordenar aquilo que é prioridade para que a gente consiga ter calma e controle, né, das coisas. Porque, afinal de contas, quando a gente está vivendo um processo de ansiedade, o que a gente quer mesmo é controlar tudo e fazer tudo ao mesmo tempo e resolver logo a situação, né? É isso que a gente quer se livrar logo da situação. Mas às vezes a gente precisa entender que livrar-se da situação não significa que eu vou me livrar mesmo dela, né? Resolver a situação não significa que eu estou me livrando daquele problema, né? Então, às vezes eu preciso me debruçar com mais paciência. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui bem clássico, bem simples: a educação dos filhos. Não, bom, eu estou tentando ensinar o Vicente a juntar os brinquedos toda vez que termina de brincar. Isso é muito estressante, né? Porque tem dias que ele ajunta numa boa, tem dias que ele guarda e tem dias que ele não quer fazer. Aí qual é o meu movimento quando eu estou ansiosa? Deixa que eu faço, deixa eu vou lá fazer, porque olha, se eu tenho que ficar insistindo com esse menino, é melhor que eu vá lá e faça. Eu não estou ajudando ele e estou estragando todo o trabalho que eu já fiz. O que eu tenho que fazer é novamente ir lá, pegar ele, vem cá, a mamãe vai ajudar você, vamos guardar juntos então. No outro dia eu vou retomar de novo essa atividade e ele talvez não vai ter vontade de fazer. Eu vou lá e faço com ele novamente. Então é um trabalho que livrar-se dele não vai resolver a questão. Eu tenho que me debruçar, eu tenho que ir lá fazer, eu tenho que colocar a mão na massa, eu tenho que ser constante, eu tenho que mostrar para ele que ser organizada é uma virtude e é uma coisa boa, que vai trazer benefícios para a vida dele. Não é um simples, não estou fazendo isso por vaidade, ou não estou fazendo isso por luxo, porque é claro que eu gosto de ver as coisas organizadas, mas eu estou fazendo isso com um intuito ainda maior, de tornar ele um homem ordenado, um homem organizado. E, logicamente, a mim também cabe isso, né? Porque é bonito, é gostoso morar numa casa onde as coisas estão organizadas. Mas eu não posso esquecer, eu não posso passar por cima dele em virtude de um prazer meu, né? Que acaba sendo até um prazer organizar as coisas. Muito bem. Partindo disso, eu volto naquele mesmo exercício que eu tenho falado aqui desde o início, que é da respiração diafragmática. Então, continua fazendo. Se você não sabe do que eu estou falando ou não assistiu o primeiro vídeo, a respiração diafragmática, ela libera todas as tensões, porque a ansiedade, ela nos coloca num estado de tensão, de hiperatividade, de vigilância constante. É como se eu estivesse o tempo todo vigiando para que alguém não entrasse na minha casa. E isso cria um estado de tensão, eu fico com os nervos tensionados, eu fico com os músculos enrijecidos, eu fico com a face sempre fechada, com carranca, né? Tenho dificuldade para sorrir. Então a respiração diafragmática ajuda a liberar essas tensões, a tornar a coisa maleável. Quando eu estou com o meu corpo tranquilo, relaxado, as ideias e os pensamentos eles fluem muito melhor. Eu começo a perceber uma organização interna em mim, né? Agora, se você diz, Araceli, eu tenho dificuldade para fazer isso, uma dica que eu dou é, então comece a organizar o seu exterior. Depois que as coisas fora de você estão minimamente organizadas, no seu trabalho, as pendências do trabalho que você precisa resolver, os trabalhos de faculdade que você precisa entregar, a sua casa que você precisa organizar, um guarda-roupa que você precisa organizar. Organiza isso e depois começa a fazer um exercício de dentro para fora. Porque aí isso vai contribuir para que você perceba o quanto é saudável viver num ambiente ordenado, né? Se fora de mim, se a parte que me rodeia está organizada, eu tenho uma tendência a querer organizar a parte interna também. Uma outra coisa que é importante a gente falar aqui é sobre, eu vou passar algumas dicas e vou dar um exercício para a gente fazer para ajudar nessa parte, porque é o que acontece.
quando a nossa parte emissora está alterada, a nossa atenção fica prejudicada, a nossa atenção fica deficiente, né? A gente não consegue seguir uma linha de ideias, a gente não consegue manter um diálogo, né? Por exemplo, com o nosso marido, a gente já tem uma tendência a explodir, a estourar, né? A começar a chorar, a ficar com raiva, a falar coisas que não deve, a ofender, e a nossa atenção ela fica prejudicada, a gente fica colocando várias ideias, entrepondo várias coisas, uma em cima da outra. E isso causa uma confusão total e isso vira uma bola de neve, certo? Então, para que a gente consiga ordenar isso, para que a gente consiga organizar essa parte emissora, essa parte ativa do nosso cérebro, porque a parte emissora, ela está totalmente interligada com a nossa atividade, com a atividade humana mesmo, com o trabalho, com o fazer, né? Com o verbalizar. Uma primeira dica, por exemplo, você quer conseguir ler um livro, né? Porque o ansioso tem essa dificuldade. E talvez não só você que é ansioso, mas de um modo geral a gente tem dificuldade de começar e concluir uma leitura, né? A gente quer ler um monte de coisa e acaba não lendo nada. Primeira dica: leia sempre programe-se para ler sempre até o ponto. Então você vai começar a ler. Então vamos lá, ó. Quer ver? Eu vou pegar um livro aqui que eu estou estudando sobre ansiedade e vou ler até o ponto. Sempre que nós, psiquiatras, referimos-nos à ansiedade, fazemos alusão àquela patologia doentia negativa que é preciso tratar. Ponto. Aí eu vou parar aqui. Se eu tenho alguma coisa para anotar, eu vou anotar. Se eu tenho que ler de novo para conseguir entender, eu vou ler de novo até o ponto. Se eu tenho que anotar palavras-chave, eu vou fazer isso. Isso é uma forma da gente conseguir concentrar a nossa atenção naquilo que nós estamos fazendo. Então você vai ler sempre até o ponto. Agora eu vou ler até o próximo ponto. Mas existe também a outra face da moeda. Ponto. Então quando eu vou fazer uma leitura, por exemplo, eu vou me programar para ler uma página. Eu vou ler essa página, porque esses dias uma seguidora me escreveu e disse: Araceli, eu não consigo nem colocar o cronômetro, porque eu fico ansiosa, achando que daqui a pouco o cronômetro vai chegar ao fim, daqui a pouco vai chegar ao fim. Eu falei, nossa, então faz essa dica. E depois ela me escreveu, ela falou: Araceli, eu já li metade de um livro só indo até os pontos. Então, leia até o ponto, tá? Essa é uma dica. A outra dica, gente, que é muito, muito simples, que eu até passei no vídeo anterior e eu quero frisar aqui novamente, que é a da concentração tátil. Você fazer uso de ficar por uns instantes pegando, por exemplo, argila, isso é até terapêutico, né? Massinha, coisas, pedra de gelo, por exemplo. Claro que gelo vai queimar, mas pode ser uma pedra, algo gelado, algo quente, até fazer um escalda-pés. Gente, experimenta fazer essa experiência de fazer um escalda-pés. Prepara uma água, coloca um pouquinho de sal ali, ou, né, minha mãe colocava sal quando a gente era criança. Eu amava, gente, isso relaxa, isso apazigua a turbulência de coisas que a gente está vivendo interiormente. Faça essa experiência, gente. Essas coisas que eu estou passando aqui parecem tão banais, tão simples, mas elas trazem um resultado tremendo. E o último exercício, eu vou deixar depois, ao final desse vídeo, o link de uma música para você ouvir, e eu vou pedir para que você ouça, voltando a sua concentração para as nuances que essa música vai trazer. Dizem os estudos que essa música, que eu vou postar aqui embaixo depois, se ouvida 7 vezes, torna o ser humano mais inteligente. Então vamos fazer a experiência. E você vai ouvir com uma concentração, assim, quase que de criança, sabe? De novo eu volto nesse ponto também. Mas você vai ouvir pelo menos 3 vezes ao dia essa música e todas as nuances que ela traz. Você vai voltar a tua concentração para isso. Se você fizer isso, gente, eu garanto que as coisas vão ficar mais ordenadas dentro de você. E um ponto importante, lembre-se de organizar a sua rotina de acordo com as suas forças, de acordo com o seu querer, que aí as coisas com certeza vão dar certo. Se ficar alguma dúvida, você pode deixar abaixo nesse vídeo que eu respondo vocês no último vídeo. Eu espero que eu tenha ajudado
e fiquem com Deus e até a próxima.